Começa agora JusPlaycast, o podcast do JusPlay. Apresentação: Márcio Cavalcante e Rogério Sanches. Olá, caros ouvintes do JusPlay, sejam bem-vindos ao podcast do JusPlay. Eu e o Márcio estamos coordenando este aplicativo, aulas por meio de áudio, e nós temos o podcast como um projeto bastante interessante e querido por nós. Já estamos com várias edições, várias entrevistas, várias aulas. Eu costumo dizer que no nosso podcast não temos somente entrevista, temos verdadeiras aulas, e hoje não vai ser diferente. Como convidado, temos o Pedro Abiessabe, promotor de justiça do MP de Rondônia, apesar de paulistano, inclusive, né, Pedro? Depois me corrija se eu estiver errado. Isso aí. Doutor e mestre em Direito pela PUC São Paulo, bacharel em Direito pela USP, membro auxiliar do Conselho Nacional do Ministério Público. Então, Márcio, veja que aqui existe um temor reverencial no meu caso. O Pedro foi examinador de concurso, e eu acho um predicado interessante, a partir do momento em que já avaliou o conhecimento, e um conhecimento apurado de candidatos a concurso para Ministério Público, e, como eu disse, repito, promotor de justiça do Estado de Rondônia. E tem livros escritos exatamente sobre o assunto que iremos tratar hoje. Quem vai falar do assunto vai ser o Márcio, para quem eu já passo a palavra. Márcio, quero aqui publicamente dizer que é uma honra estar participando com você desse projeto. Mais um podcast junto. Márcio, a palavra está com você. Muito obrigado, meu amigo Rogério. Eu também cumprimento a todos que estão nos ouvindo e nos vendo, né, pelas plataformas de streaming aí de podcast, ou então pelo YouTube. Hoje temos aí um super convidado, alguém que, além da atividade acadêmica, né, também tem uma carreira muito sólida, muito forte e brilhante no Ministério Público. O professor Pedro tem tanto assim uma relação com o mundo acadêmico, com o mestrado, doutorado, também, né, contribui para a aprovação de várias pessoas relacionadas com concurso público. E hoje vamos falar de um assunto que, para mim, é muito interessante e muito querido, né? Vamos falar sobre direito ambiental e o STF, né? Vamos analisar aí algumas decisões interessantes, entender como é que a nossa Corte Suprema, né, analisa os casos relacionados com o meio ambiente. Então, um tema mais do que atual, e a gente tem certeza que o professor Pedro aí vai trazer muitas informações interessantes para os nossos ouvintes. Vamos lá, então, Pedro, a palavra está com você. Já pode até introduzir o tema. Eu estou curioso. Tem algumas perguntas aqui também, viu, Pedro? Que eu preparei. Já que você foi examinador e fez perguntas, se prepara aqui para ser sabatinado. E aqui, Rogério, ali em homenagem ao professor Pedro, eu estou com uma caneca aqui do Projeto Tamar, né? Então, olha, e, Márcio, como ele já foi examinador e hoje ele vai ser sabatinado por nós, aqui não existe não me recordo excelência. Vamos lá. Bom, olá, Rogério. Olá, Márcio. Olá, ouvintes. É uma grande satisfação estar com vocês aqui. Não poderia deixar de começar a falar aqui sem render uma homenagem muito justa a vocês dois, porque não só são grandes profissionais nas áreas que atuam, mas têm uma contribuição enorme para o conhecimento do direito, para o ensino do direito. Seja onde eu estou trabalhando, seja no acadêmico, seja no Ministério Público, sempre gosto de lembrar aquela frase do poeta: todo artista tem que ir aonde o povo está, né? E eu acho que o direito, ele tem que ir onde as pessoas estão. E vocês levam o direito para as pessoas numa linguagem extremamente gostosa da pessoa. A pessoa tem vontade de aprender direito. Tira aquela coisa vetusta, né? Aquela coisa empoeirada e empoleirada, né? E leva o direito, sabe? Então,
seja quando a pessoa está lendo um dos livros do Rogério, ou assistindo às aulas do Rogério, ou quando a pessoa está usando hoje o dizer o direito, que virou uma ferramenta indispensável. Hoje eu não imagino, eu chego para os alunos e falo, não imagino uma pessoa hoje na graduação, no concurso, ou um profissional que está advogando, ou em qualquer carreira, não imagina a pessoa sem sem fazer uma assinatura do dizer o direito, né? Então, assim, vocês dois merecem essa homenagem, isso aqui sem nenhuma, assim, firula, né? Porque acho que é o reconhecimento ao ensino jurídico, né? Assim, o JusPlay vem agora com essa nova vertente, né? Acho que vai ser um projeto de sucesso total, sabe? Vocês estão de parabéns. Então, assim, a minha homenagem, o meu agradecimento, seja como ouvinte das aulas do Rogério, lembrando do Periscope, Rogério. Lembra do comentário do Código Penal no Periscope? Olha o pioneirismo, né? Então, esse pioneirismo... E olha que interessante, né? O Periscope e o Dizer o Direito, eles têm... As datas que eles começaram são muito aproximadas, né? O Dizer o Direito foi 2012, né, Márcio? Exatamente. O Dizer o Direito foi 2012 e o Periscope foi justamente aí, 2013, né? E eu assisti também muitas aulas do Rogério, né? E de outros professores que me ensinaram muito por essa ferramenta, né? E isso é muito bacana relembrar isso, porque eu lembro também, assim que eu comecei no Instagram, a questão de que o Instagram era só foto, né? Só foto do prato de comida, só foto daquele local bacana que a pessoa tinha viajado. E aí a gente começou a botar umas dicas assim de concurso, botar uns julgados, um negócio meio estranho, assim, até recebia umas mensagens do pessoal falando assim: não, professor, eu estou aqui para relaxar um pouquinho dos estudos, aí eu vejo aqui uma dica de concurso, já me estresso de novo. Eu falo, não, o objetivo não é esse e tal. E muito bacana você ter lembrado toda essa trajetória, né? E agora com essas novas ferramentas agora, né? Que é o podcast. Então, assim, é uma trajetória muito, muito legal e você também faz parte dela. A gente tenta seguir os passos aí de vocês o direito ambiental precisa ser levado da mesma forma. Acho que o direito como um todo, né? O direito ambiental não vai ficar de fora disso, né? A gente precisa ter um trabalho extremamente assertivo, porque a gente está trabalhando com a vida de pessoas, né? As pessoas depositam sua confiança na gente, né? Os alunos de faculdade, alunos de cursinho, leitores, né? A gente tem um resumo de direito ambiental, né? Então, as pessoas depositam sua confiança na gente. Então, a gente precisa ser bem assertivo e eficiente para auxiliar elas a alcançar os sonhos delas, né? Então, um grande prazer estar com vocês aqui, uma honra, né? E começando o nosso tema, né, para a gente falar do direito ambiental no contexto do STF e do momento muito especial que a gente vive, né? A gente vive um momento do direito ambiental se consolidando nos tribunais superiores, né? Tenho certeza aí que todo mundo que acompanha também o Dizer o Direito vê isso, né? Você dá um destaque muito grande para esses temas, sempre explicando de uma forma muito acessível, que o direito ambiental ele assustava muita gente. Acho que hoje já não está mais assustando, mas o direito ambiental assustava muita gente. Nós tínhamos também muitos concurseiros, amigos concurseiros, concurseiras, que falavam assim, não, mas ambiental cai pouco em concurso, né? Ambiental caía pouco em concurso há 15 anos atrás, né? Hoje não tem como você não estudar ambiental, seja pela importância do direito ambiental, a importância que ele adquiriu, seja pelas notas de corte, né, que estão estratosféricas, né? Então, hoje não tem não, vou fazer o concurso aqui, não vou estudar difusos, não vou estudar ambiental. Meu amigo, você não vai passar. Você vai fazer concurso por diversão, né? Então, não tem como você abrir mão de nenhuma das disciplinas para preparação. E também o ambiental hoje, embora ele se baseie muito em legislação, nas provas, né, especialmente primeira fase, só legislação ambiental não dá ao candidato, à candidata, resiliência, né, capacidade de sobreviver às fases do concurso, né? Então, ele precisa hoje ter um mínimo de doutrina, não precisa ser uma doutrina, assim, doutrina de tratados aí, precisa ter uma doutrina
né? Light para acompanhar essa legislação, e a jurisprudência de STF, STJ precisa estar na ponta da língua, né? Pedro, até porque eu tenho aqui várias decisões do STF, que a gente vai bater um papo e tal. Nenhuma decisão do STF deixa de citar princípios, né? Exatamente, Rogério, muito bem observado. Todas citam princípios, e os princípios, a gente, em qualquer disciplina, né? Claro, pode ser no penal, aí contigo, pode ser no ambiental, qualquer disciplina, o princípio é a grande carta na manga do profissional e do estudante, né? Por quê? Porque você não sabe um determinado assunto, você está numa banca oral, você está numa prova discursiva, você está querendo resolver um problema prático, às vezes da própria advocacia, você vai no princípio e você vai achar a solução desse problema. Então, quando você tem essa sistemática dos princípios bem internalizada na sua mente, você consegue resolver uma série de situações. E a gente que trabalha com preparação de estudantes, aí a gente vê muitas situações que foi o princípio que salvou. Eu não sabia responder uma pergunta, que é o problema da prova oral, por exemplo, né? Você tem que responder uma coisa de bate-pronto, né? E eu estou até pronto, estou até com medo já do oral que vocês vão fazer daqui a pouco, vocês vão fazer perguntas aqui para mim, eu vou tentar fazer que nem o Matrix, né? Desviar, né, das balas aí. Então, você faz uma pergunta, você recebe uma pergunta do examinador, tem que responder de bate-pronto, e o princípio tá, se você tiver ele na ponta da língua, você começa, isso é o princípio tal, né? O princípio da precaução, né? Está na Constituição, está na Declaração do Rio de Janeiro, você vai conseguir começar a modelar uma resposta, ganha confiança, se acalma, e todo aquele HD que você tem lá no seu subconsciente começa a vir à tona, aí você tem confiança para responder. E já que a gente está falando, né, de princípios, não sei se eu posso, né, já entrando aqui, a gente tem hoje, acho que hoje os dois principais princípios para a gente analisar na jurisprudência do STF, né, precaução, prevenção, né, são dois princípios, né, a gente estuda separado, mas tem que lembrar que eles são muito semelhantes, e acho que em primeiro lugar até o retrocesso ambiental, vedação do retrocesso ambiental. Por uma série de circunstâncias aí, né, sociais, políticas, o STF está sendo muito chamado a se manifestar e já tem julgamentos, né, falando expressamente de precaução e prevenção, né? E o que para a gente situar, né, o que seria o princípio da precaução e prevenção e o princípio do não retrocesso ambiental. A precaução, ela vem de uma ideia do direito ambiental de que o dano ambiental é tão complexo, o dano ambiental é tão difícil de ser reparado, que é melhor prevenir. Então, o direito ambiental é sempre preventivo. Quando a gente estuda a teoria geral do direito ambiental, esse é um dos principais pontos. Direito ambiental é preventivo. Todos os ramos do direito tinham que ser, né? E tentam ser hoje, mas o direito ambiental já nasceu com essa índole preventiva, né? Então, como é difícil reparar, eu vou me prevenir, né? Vou me precaver. Na precaução, eu vou me precaver contra uma coisa que eu não conheço. O risco é incerto. A ciência ainda não me diz qual é o risco, qual é o potencial de dano. Então, por exemplo, existem coisas que nós não sabemos ainda os efeitos. Não sabemos ainda todos os efeitos de alimentos transgênicos. Não sabemos ainda totalmente os efeitos de ondas eletromagnéticas, né? De ondas de celular, de Wi-Fi. Então, o que eu não sei, eu vou me precaver, princípio da precaução. Agora, o que a ciência já me diz quais são os efeitos negativos, aí eu vou me prevenir, aí é prevenção. Então, eu já sei que se eu construir uma usina hidrelétrica aqui, eu vou impactar a correnteza do rio, vou impactar a fauna aquática, né? Vai ter um alagamento das margens do rio para fazer o lago da represa hidrelétrica, prevenção, tá? E o princípio do não retrocesso, também em linhas gerais, é um princípio que não vem só do direito ambiental. O princípio da vedação do retrocesso vem do direito... Oi. Rapidinho, desculpa te cortar. Você, ao explicar as diferenças entre princípios da precaução e prevenção, você já resolve a vida de quem imagina que são princípios sinônimos, né?
E é uma questão... Oi. E é uma questão recorrente em concurso, né? Inclusive, é importante o candidato saber diferenciar as situações práticas, né? Então, pode ser pedido para ele, pode ser dado um problema e pedido para ele diferenciar um do outro, né? Um princípio do outro. Então, é interessante ver que já houve doutrinadores, até pode existir ainda um ou outro que trate como sinônimos, mas eles não são, né? A finalidade de ambos é evitar o dano ambiental, mas o pressuposto é diferente. E no caso da vedação do retrocesso, que é um princípio que está em todos os direitos fundamentais, vem dos direitos internacionais, né? do direito humano internacional, e ele prevê o seguinte: qualquer concretização de direitos fundamentais não pode retroagir para desfazer essa concretização, né? Então, quando se positivam os direitos humanos a nível internacional, os tratados geralmente dizem que esses direitos serão implementados progressivamente. Se eles serão implementados progressivamente, eu não posso retroagir, tá? E o direito ambiental é a mesma coisa, com um agravante aqui, um fundamento a mais. O direito ambiental é essencial à sadia qualidade de vida. Aliás, é o único direito que a Constituição qualificou como essencial. E ele pertence não só às presentes, como às futuras gerações. O que a gente lê do artigo 225 caput, né? Direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, né? É essencial à sadia qualidade de vida e pertence às presentes e futuras gerações. Então, se ele é essencial à sadia qualidade de vida, e se a vida está no artigo 5º, né? É um dos direitos que funda a nossa República, e nós temos ainda como princípio estruturante, né? A dignidade da pessoa humana. Não dá para ter dignidade da pessoa humana num meio ambiente poluído, né? É absolutamente incompatível falar de dignidade da pessoa humana com esgoto passando na frente da casa da pessoa, rato entrando, contaminação. Então, dignidade da pessoa humana e meio ambiente estão muito ligados, né? Então, fica claro que você não pode retroagir na conquista de direitos ambientais, né? Então, você consolida um direito ambiental, você não pode voltar para um patamar inferior em termos de proteção. E para a gente trazer aqui um julgado bem recente, né? Bem recente, e acho que isso é importante, a gente trabalhar com julgados dos últimos 2 anos, né? Mais ou menos. Não que a gente vai desprezar julgados anteriores no nosso estudo, mas além dos julgados, vamos dizer, clássicos, tem decisões do STF e do STJ que são clássicas, né? Podem ter 10 anos, né? A gente vê o dizer o direito, né? Quando o Márcio faz a revisão pré-concurso, que é outra coisa que virou obrigatória, né, Márcio? A gente tem os julgados clássicos, que já tem às vezes 7, 8, 10 anos, e tem julgados que são os julgados quentes, recentes, né, Márcio? Exatamente. Então, um julgado aqui que é fundamental, que é de dezembro de 2021, com publicação agora em janeiro de 2022, que tratou da revogação das resoluções do CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Quem estuda o direito ambiental sabe que muitas normas de direito ambiental, muitas leis, muitos decretos são complementados por resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente. As resoluções do Conselho trazem, por exemplo, parâmetros, né, para cumprir as normas ambientais, que geralmente têm peculiaridades técnicas, né, que precisam ser complementadas de forma técnica. Então, nós tivemos pelo Poder Executivo Federal a revogação, tá, de várias resoluções do CONAMA. O CONAMA baixou aí a resolução 500, né, revogando as resoluções 302 e 303. Tá? E o que aconteceu? Você simplesmente revogou as resoluções que tratavam de espaços territoriais especialmente protegidos. O STF foi provocado a falar sobre isso. E nesse julgado recentíssimo, de dezembro do ano passado, ele diz que é inconstitucional essa revogação, sem a edição de outras normas que confiram proteção igual ou superior. Ou seja, ao revogar essas resoluções do CONAMA, sem editar nada no lugar,
você está baixando o nível de proteção ambiental. E se você está baixando o nível de proteção ambiental, está havendo um retrocesso. Tá? Então, aí o STF julga inconstitucional, e que interessante, ele, de certa forma, repristina, né? Porque ele declara inconstitucional a norma revogadora e diz que elas vão ficar valendo. Né? Então, é um julgado muito interessante, é a DPF 749, para quem está nos ouvindo aí quiser anotar, importantíssimo, a DPF 749. Ministra Rosa Weber, né? Isso mesmo, ministra Rosa Weber, julgado em dezembro de 2021, publicação agora em janeiro. Quer dizer, é um julgado que fatalmente deve ser pedido em prova. Ou seja... Esse julgado realmente é muito interessante, né, Pedro? Ele trabalha a questão do... Alguns chamam, né, na doutrina francesa de efeito Cliquet, né? Efeito Cliquet ambiental, no caso da vedação ao retrocesso, você limita, né, mitiga a discricionariedade do legislador, né? Em tese, o legislador não violou expressamente nenhum dispositivo da Constituição, mas ao estabelecer uma proteção mais enfraquecida em relação ao que já vinha, né, você tem uma violação ao artigo 225, né, da Constituição Federal, e por isso é inconstitucional. Realmente esse julgado foi muito bem escolhido aí por você para comentar, né? É realmente um julgado incrível. E também eu queria que você comentasse um pouco, se possível, aqui, uma das questões mais fascinantes que eu acho relacionado com a jurisprudência do STF em relação ao direito ambiental é a interpretação que o Supremo dá para a competência concorrente relacionada com o meio ambiente. Né? Por quê? Lá na competência concorrente do artigo 24 da Constituição, você tem ali uma predominância de interesse, né, no qual a União edita normas gerais, os estados complementam essas normas gerais e, ao que eu me recordo, né, o único dispositivo, a única matéria que tem uma visão diferenciada é no meio ambiente. Por quê? O direito do consumidor, por exemplo, ele também está como uma matéria de competência concorrente. No entanto, se o Estado ele legisla de forma diferente do que a União estabelece, ainda que seja para proteger o consumidor, não raras vezes o STF declara essa lei estadual inconstitucional, né? Porque não está previsto na legislação federal, então você teria uma violação às normas gerais. No direito ambiental, a gente tem um fenômeno incrível, que é o fato de que a legislação estadual, ainda que ela disponha de forma diferente das normas gerais estabelecidas pela União, mas se essa norma estadual for para aumentar a proteção ambiental, o STF chancela esse ato normativo como constitucional. Né? Nós temos o exemplo da proibição das caças, temos o exemplo da questão dos cosméticos, né? Inclusive uma lei aqui do estado do Amazonas. Então, o único que eu me recordo, como eu disse já, a única matéria de competência concorrente no qual o STF dá essa peculiar interpretação e estabelece assim o direito ambiental, a proteção ao meio ambiente num patamar, né, como nunca visto nas matérias de competência concorrente. Você concorda com isso? Sim? Márcio, algo semelhante aconteceu agora na pandemia, né? Quando o STF admite estados e municípios também editarem normas, desde que jamais estas normas sejam benevolentes quando comparadas com o... Então, o Estado pode recrudescer a proteção do seu cidadão na pandemia, o município pode recrudescer mais ainda, mas ninguém pode afrouxar considerando a norma do ente superior. Também, fazendo um paralelo rapidinho... Perfeito, eu acho que você encontrou aí um paralelo perfeito, é isso mesmo, Rogério. Ótimo. Já vou complementar, e quando eu for falar desse assunto, já vou complementar com esse seu exemplo aí. É muito interessante essa colocação de vocês, porque, assim, na minha visão, o que está acontecendo com a jurisprudência do STF? A gente está saindo daquele centralismo, sempre se prestigiava a legislação federal, então havia
uma visão bem centrípeta, né, prestigiando tudo que fosse da União. E havia uma desconfiança com o legislador local, né, municípios, e regional, estados. Está havendo esse movimento nos últimos anos, né, saindo daquele centralismo e prestigiando, vamos dizer, certos ativismos legislativos com as balizas que o STF coloca, que ele coloca balizas. Está acontecendo isso. Agora, como vocês bem observaram, o meio ambiente é a ponta de lança desse movimento. É muito interessante isso. Então, acho que a tendência de afastar do centralismo vai acontecer em todos os ramos do direito, mas o meio ambiente é o que está consolidado já, né? E é interessante quando o Rogério falou da pandemia, porque esses julgados, vocês podem observar que muitos julgados que o STF trata de saúde, como tratou na pandemia, a saúde está sempre ligada ao meio ambiente. E quando a gente estuda nessa parte, bem essa parte introdutória do direito ambiental, e mesmo alguns temas agrotóxicos, que é um tema que sempre está nos editais, né? Agrotóxico, quando a gente estuda, é sempre o 196, né, da Constituição, que é saúde, com o 225, porque agrotóxico afeta muito a saúde, seja de consumidores, seja dos próprios trabalhadores rurais, né? Então, saúde e meio ambiente estão muito conectados, né? Tem até o meio ambiente do trabalho, né, que é uma das vertentes do meio ambiente, mas a gente observa realmente essa consolidação da jurisprudência do STF, prestigiando o legislador local. Claro que ele coloca balizas, né? Ele vai exigir a norma mais protetiva, né? Ele vai exigir que não se esgote a competência do outro ente. Então, o Estado pode legislar, mas ele vai colocar, primeiro, tem que ser mais protetivo. Segundo, não pode esgotar a competência do outro ente, né? Eu não posso inviabilizar a competência da União. E no caso dos municípios também, tem um julgado muito interessante. Deixa eu ver se eu acho que eu separei aqui, que é um julgado do município de Santos. E o STF julga inconstitucional uma lei municipal do município de Santos, né, em São Paulo, em que o município de Santos quis propor, quis estabelecer a vedação do transporte de animais vivos, né? E ele regulamentou de tal forma, para quem está nos ouvindo depois, vai no buscador do Dizer o Direito, que tem esse julgado lá, né? Que é a DPF 514. A DPF 514, informativo 919 do STF. O que ele fez? Olha que interessante. O STF diz o seguinte, essa lei é inconstitucional, porque ela entrou em matéria exaustivamente disciplinada já no federal. Primeira coisa. Então, ele entrou num âmbito que já estava exaustivamente legislado pelo federal. Tá? E impôs restrição desproporcional. Aí entra meio que um requisito implícito em todos esses julgados, mesmo na competência ambiental. Razoabilidade e proporcionalidade. Está em todos, né? Então, você vê, ele quis invadir uma coisa que a União já tinha legislado totalmente, não precisava. Acabou invadindo, né, a esfera de competência do outro. Por outro lado, que interessante, quando ele analisa a proibição de fogos de artifício no município de São Paulo, que proibiu os fogos de artifício no município, ele já disse, ok, essa lei é constitucional, né? A DPF 567. A DPF 567, julgada em 2021, né? Tema quente aí para concurso. E olha só que interessante que ele disse aqui. Não, ele diz predominância do interesse local, não invadiu a esfera da União, né? Não invadiu a esfera da União, é norma mais protetiva, editada dentro de limites razoáveis, né? Terceiro requisito. E o quarto requisito interessante, mas esse requisito ele geralmente coloca em julgados que analisam município, né? Legislação ambiental de município. Ele seguiu padrões técnicos científicos e houve comprovação da necessidade de legislar sobre esse tema, que é uma coisa que geralmente ele não exige de Estado, né? De município ele vai bem no artigo 30 e fala, não, tem que haver uma comprovação técnica disso aí. Ele fala, não, essa lei de São Paulo que proibiu fogos de artifício, fogos de estampido, para proteger crianças autistas e animais, nesse caso aqui, ele foi dentro de balizas razoáveis.
Então, pelo que a gente percebe, o que ele fez? Ele falou, não, essa lei, ela não quis legislar tudo, ela não quis proibir de forma total, não invadiu competência de nenhum outro ente e seguiu parâmetros proporcionais alicerçados em estudos científicos, né? Então, é outro julgado muito interessante. Legal, Pedro. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o intervalo e no próximo e terceiro bloco, exclusivo para os assinantes do JusPlay, além de alguns outros temas que você separou, Pedro, eu vou querer ouvi-lo, bem como o Márcio, sobre o direito ambiental, o Supremo e o princípio da insignificância nas infrações ambientais. E olha que eu não estou falando da infração penal ambiental. Eu estou falando do princípio da insignificância na infração ambiental como um todo, porque nós já temos, por exemplo, no MP de São Paulo, nós já temos orientações para que seja reconhecido o princípio da insignificância dentro de um inquérito civil que apura um dano ambiental. Então, eu vou querer ouvi-lo a respeito do direito ambiental supremo e o princípio da insignificância nas infrações ambientais, claro, nas infrações penais e também nas infrações não penais. Rogério, se me permite ainda, só para deixar o pessoal aí com um gostinho, né, de quero mais, eu também vou perguntar para o Pedro sobre, né, a vaquejada, né, com a emenda constitucional. Será que nós tivemos aí vamos ter uma mudança na jurisprudência do STF, mudança na composição da corte, né? Questão da vaquejada também, o Pedro vai comentar para a gente no terceiro e último bloco do nosso podcast. E se der tempo, eu ainda trouxe uma questão que eu acho que é um tema quente para concurso, que é uma análise comparativa de um julgado do STF com outro do STJ sobre direitos dos animais, que eu acho que direitos dos animais realmente é um tema aí da bola da vez. Então, esse bloco vai ser quente. Legal, então vamos lá para o terceiro bloco, e exclusivo para os assinantes. Você que quer ser assinante, entre no site da JusPod, você vai ter todas as informações, tanto do aplicativo, também do passo a passo para ser assinante. É um aplicativo onde você tem aulas por meio de áudios. Se você aproveitou esse episódio do JusPlaycast, não perca a oportunidade de ouvir com exclusividade o terceiro bloco com dicas sobre o tema para concursos públicos. Acesse o site jusplay.com.br para assinar e baixar nosso aplicativo disponível na Play Store e na Apple Store.